Antes dos antibióticos, pessoas com hanseníase geralmente eram tratadas com pouco respeito. Elas eram presas e mandadas para colônias de leprosos isoladas, afastadas dos familiares e basicamente condenadas à morte. Hoje, vamos analisar a história perturbadora das colônias de leprosos. Talvez seja útil começar com uma breve descrição da lepra, também conhecida como doença de Hansen. É uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele da pessoa e o sistema nervoso periférico. A bactéria Mycobacterium leprae causa a lepra. A infecção geralmente só ocorre quando há contato prolongado com uma pessoa infectada. Ela não pode ser transmitida por contato casual, como apertar as mãos ou simplesmente sentar perto da pessoa. Nem pode ser transmitida por contato sexual ou de mãe para feto. No útero, a hanseníase é transmitida por gotículas no ar, geralmente através da tosse ou espirro em uma pessoa não infectada. As taxas de infecção vão variar dependendo da saúde das pessoas expostas. A hanseníase tende a infectar apenas aqueles com sistema imunológico fraco, pessoas desnutridas e aqueles que vivem em condições precárias. Você pode ficar aliviado ao saber que cerca de 95% das pessoas são naturalmente imunes à hanseníase, o que significa que a doença nunca vai afetar a maioria das pessoas. Mesmo infectada, a doença progride tão devagar que os sintomas podem levar anos para surgir. É importante dizer que, embora tenhamos ideia de como a doença se espalha, ainda não temos total certeza. A doença é difícil de cultivar fora do corpo, tornando seu estudo notoriamente complicado. Além disso, existe um mito de que a lepra pode fazer com que dedos dos pés, membros e dedos das mãos simplesmente caiam, e que a carne simplesmente se desprende do corpo. Isso não é verdade. A lepra não é uma bactéria que devora a carne e que vai consumir o corpo de uma pessoa. A infecção danifica a pele e o sistema nervoso. Isso pode levar à perda total da sensibilidade nas mãos e pés. Danos à pele muitas vezes passam despercebidos e podem causar infecções que agravam o problema. São essas infecções secundárias que podem causar a perda de membros. Mas os dedos da mão de uma pessoa, no entanto, podem ser reabsorvidos pelo próprio corpo, dando a impressão de que eles caíram. Úlceras de córnea ou cegueira podem ocorrer se os nervos faciais forem afetados. A hanseníase geralmente causa lesões na pele. Sinais de hanseníase avançada incluem perda das sobrancelhas e deformidades no nariz por danos no septo nasal. Nos homens, danos aos testículos podem causar infertilidade. A hanseníase está entre as doenças mais antigas da humanidade. Há evidências da doença já em 2000 a.C. Durante grande parte da história humana, a hanseníase não era bem compreendida. Todos os tipos de curas foram criados, mas nenhuma se mostrou eficaz. As curas incluíam banhar-se no sangue de cordeiros, galinhas ou virgens. Médicos usavam venenos e toxinas para combater infecções, mas sem sucesso. Mas no final das contas, a solução mais comum para a lepra era simplesmente isolar os pacientes no que eram chamados de colônias de leprosos. Diversas culturas viam pessoas com lepra como impuras, tabu ou marcadas pelo pecado. Permitir que essa pessoa ficasse perto das outras poderia causar não só a disseminação da doença, mas também uma contaminação social intolerável. Essas colônias de leprosos geralmente ficavam afastadas de grandes populações. Isso incluía o topo de montanhas, ilhas remotas ou terras indesejadas. As colônias de leprosos surgiram como prática no século XI com a urbanização da Europa medieval. Essas colônias surgiram dos leprosários, hospitais para leprosos, embora oferecessem pouco tratamento para serem chamados de hospitais. As pessoas com lepra eram enviadas para esses lugares e permaneciam lá dentro, isoladas do resto do mundo até morrerem. Cuidar de alguém com lepra era visto como uma ótima forma de obter mérito espiritual. A ênfase era dada mais aos cuidadores de pessoas com lepra do que aos próprios doentes. O funcionamento das colônias de leprosos dependia, em grande parte, de financiamento governamental e de caridade. Muitas colônias de leprosos estão ligadas a missões religiosas que buscam nos textos sagrados orientações sobre o tratamento das pessoas com lepra.
A maioria dos pacientes não era internada nessas colônias voluntariamente. Agentes de saúde ou missionários identificavam pessoas com sintomas e ordenavam sua realocação. Era comum pessoas serem tratadas como criminosas, presas e deportadas para colônias. Ao chegar, os pacientes eram registrados, ganhavam roupas novas e um local para morar. Às vezes, cartas da família eram recebidas, mas qualquer homem que deixasse a colônia era revistado e sua correspondência censurada pelos administradores. Uma colônia de leprosos famosa era a colônia de Kalaupapa, na ilha havaiana de Molokai. Ela foi criada em 1866, depois que a doença chegou à ilha por marinheiros, missionários e comerciantes estrangeiros. O local escolhido para a colônia de leprosos no Havaí era muito remoto e de difícil acesso. A península escolhida ficava isolada do restante de Molokai por um penhasco íngreme. O desembarque só era possível com bom tempo, então muitos eram lançados dos barcos e tinham que nadar até a costa, mesmo com casos graves de lepra. A terra produzia alimentos e havia água potável disponível. Mas aqueles que foram deixados lá receberam poucos recursos para estabelecer a nova colônia de leprosos. Esperava-se que eles se mudassem para as casas deixadas pelos antigos moradores. Expulsos para dar lugar à colônia, o alcoolismo e o desespero logo se espalharam pela comunidade. O governo forneceu poucos recursos, principalmente na forma de guardas para evitar fugas. Centenas de pessoas foram enviadas para esta ilha à medida que a colônia crescia cada vez mais. As taxas de mortalidade eram altas, com até 5 mortes diárias enterradas em covas coletivas sem identificação. Em 1873, um padre católico belga, chamado Padre Damião Voyster, chegou à ilha para ajudar a transformar a colônia. O Padre Damião escolheu viver entre os pacientes com lepra. Ele ajudou a transformar a colônia em uma comunidade mais funcional. Eles construíram igrejas, casas e escolas juntos. Com o apoio do rei do Havaí, eles viram um aumento nos fundos para apoiar a colônia e seu crescimento. Após 12 anos na ilha, Padre Damião contraiu lepra. Ainda assim, ele continuou trabalhando até morrer em 1889. Em 2009, ele foi canonizado como São Damião de Molokai. No início do século XX, novos avanços ocorreram sob a liderança do Dr. William Goodhue e de John McVeigh, médico e superintendente da colônia. Juntos, eles melhoraram a vida dos pacientes, promovendo esportes, avançando no cuidado médico e, acima de tudo, tratando-os com dignidade. Nessa época, quase 900 pessoas viviam no assentamento, sendo a grande maioria delas nativos havaianos. Nos anos 1940, avanços médicos mudaram tudo. A descoberta dos antibióticos tornou a hanseníase tratável e eliminou a necessidade de isolamento dos pacientes. Mesmo assim, muitos moradores da ilha optaram por ficar. Tendo vivido a maior parte de suas vidas em Molokai, eles não estavam preparados para voltar ao mundo exterior, e muitos nem tinham para onde ir. Em 1969, o Havaí encerrou oficialmente a lei de isolamento. Hoje restam poucos sobreviventes idosos. Desde então, a área virou Parque Histórico Nacional. Preservada como memorial para os excluídos, no Japão, colônias de leprosos existiram até o século XX. Mesmo depois de comprovado que a hanseníase não era altamente contagiosa e podia ser tratada, o governo japonês continuou a impor uma segregação rigorosa. A partir da década de 1930, os pacientes foram confinados em colônias remotas, espalhadas pelas ilhas e montanhas do país. Um dos mais notórios era o sanatório Nagashima Aesion. A vida era altamente regimentada. Os residentes acordavam cedo, limpavam o local e depois participavam da chamada matinal. Durante o dia, realizavam trabalho manual ou cuidavam da manutenção do sanatório, como costura, agricultura e produção de pequenos itens. Os tratamentos médicos eram dolorosos e primitivos e muitos eram esterilizados à força. Relacionamentos românticos eram proibidos, com separação entre homens e mulheres. Se uma mulher engravidasse, geralmente era forçada a fazer um aborto ou tinha seus bebês recém-nascidos tirados e colocados em orfanatos.
Havia centros de detenção para conter aqueles que quebravam as regras ou tentavam escapar da ilha. Aqueles que morriam no sanatório eram enterrados lá. Muitas famílias nem sequer aceitavam os corpos de seus entes queridos, por medo de vergonha ou contaminação. A política de isolamento para hanseníase no Japão só foi oficialmente encerrada em 1996. A vida fora das colônias era extremamente difícil para os sobreviventes, que carregavam cicatrizes físicas da doença e feridas psicológicas do exílio. O governo japonês demorou mais 5 anos para pedir desculpas e oferecer compensação aos sobreviventes. Ainda assim, só em 2019, um processo judicial liberou a compensação. Em junho de 2025, 68 pessoas ainda vivem na instituição, sendo residentes há mais de 60 anos. Vale ressaltar que o sanatório permaneceu aberto, mesmo quando já não havia mais justificativa médica para o isolamento. O governo mantém esses locais como casas de repouso e memoriais. À medida que o tratamento se tornou mais acessível, muitos governos começaram a fechar suas colônias de leprosos, mas o dano aos seus habitantes já havia sido causado. Gerações inteiras cresceram em isolamento, vivendo com uma doença que a sociedade temia e não compreendia. Vários sobreviventes das colônias nunca foram totalmente reintegrados. Para quem foi levado ainda criança para as colônias, essa era a única vida conhecida. Para o mundo, a hanseníase seguia incompreendida e o medo da doença gerava rejeição e mais isolamento. Embora os antibióticos tenham curado a doença, os danos corporais eram permanentes. Os danos nos nervos, a reabsorção dos dedos e o tecido cicatricial podem tornar a vida diária incrivelmente difícil. Para muitos, ficar nas colônias, onde se conheciam e podiam receber cuidados, era a única opção se esse apoio não fosse dado. No mundo exterior, as colônias de hansenianos agora são coisa do passado, mas representam um período perturbador da nossa história.